noite ou boa madrugada, né, gente? De acordo com o horário que vocês estão acessando a nossa aula. Na aula anterior, nós demos início ao conteúdo sobre tendências pedagógicas. Falamos sobre as tendências liberais, a tradicional, a renovada progressista, a renovada não diretiva, ou a escola nova, e a tecnicista. Nessa segunda parte do nosso conteúdo, nós vamos falar sobre tendências pedagógicas parte 2, que é as tendências progressistas. Entre elas aqui, nós temos as seguintes tendências: a libertadora, a libertária e a crítico-social dos conteúdos. Hoje nós vamos falar sobre cada uma delas. Vamos falar um pouquinho os pontos importantes de cada uma dessas tendências. E para complementar, vocês podem estar assistindo outras videoaulas, estar buscando informações, fazendo pesquisas. No final dessa aula, eu vou dar a sugestão de 2 vídeos, 2 videoaulas com 2 professores excelentes que também tratam sobre o mesmo tema. Vamos lá. Primeiro, o que são as tendências progressistas? As tendências realistas progressivas, que são essas, elas surgiram por volta dos anos 80. As tendências de cunho progressista interessadas em mudar, veja só o termo, em mudar a situação, tornaram-se na opção de propostas pedagógicas voltadas para o interesse da maioria da população. Como eu falei anteriormente no início, elas são três tipos de tendência, né, na progressista: a libertadora, a libertária e a crítico-social. Nós vamos começar falando sobre a libertadora. Antes, nós vamos aqui explanar o que é a tendência progressista. Vamos lá? Partem de uma análise crítica das realidades sociais. Sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. E é uma tendência que condiz com as ideias implantadas pelo capitalismo. O desenvolvimento e popularização da análise marxista da sociedade possibilitou o desenvolvimento da tendência progressista. Vamos começar aqui falando agora da tendência libertadora. Aqui. Bom, lá nos slides eu coloquei alguns pontos importantes, né? Vocês vão receber eles, vão estar lendo, estudando. Porém, eu vou falar mais direcionado, de forma mais clara, sobre a tendência libertadora. Na verdade, a tendência libertadora, ela é conhecida como a pedagogia freiriana. Por quê? Porque o mentor dela foi nada menos que Paulo Freire. Paulo Freire, ele foi o criador da tendência libertadora. O que visa a tendência libertadora? Bom, o que é a pedagogia libertadora? O que ela te propõe? O que ela traz de novo? No que ela é baseada? Ela traz essa ideia de libertação. Libertação das trevas, da ignorância, trazendo com que o aluno saia da escuridão, da falta de conhecimento, para um mundo de luz, de conhecimento. Segundo Paulo Freire, um exemplo clássico dessa falta de luz, dessa falta de conhecimento, Paulo Freire, ele relata até em um dos seus livros que quando criança ele tinha muito medo do escuro, muito medo do bicho-papão. E à medida que ele foi crescendo e adquirindo conhecimento, ele foi descobrindo que nada mais era do que o medo, que não existia bicho-papão e que ele não precisaria ter medo do escuro. Ao adquirir esse conhecimento e descobrir que não teria motivos para ter esse medo, Paulo Freire concluiu que ele estava saindo de um momento de trevas, de um momento de ignorância e indo para um momento de conhecimento. A tendência libertadora, ela é isso. Quando ela tira o aluno do momento obscuro, de um momento de ignorância, e dá a ele o conhecimento, né? E o conhecimento para Paulo Freire é essa luz. Bom, aqui eu vou continuar lendo para vocês as minhas observações, as minhas colocações. Paulo Freire tem essa ideia da realidade.
e que um indivíduo inserido no contexto social precisa conhecer a sua realidade. À medida que ele conhece a sua própria realidade, consegue modificar a sua perspectiva de vida. Ou seja, transformar-se, né? E para essa transformação ocorrer, ele precisa ter conhecimento. Bom, à medida, né, que ele vai conseguindo esse conhecimento, ele vai modificando tudo aquilo que está ao seu meio. O indivíduo das trevas, o indivíduo sai ali daquele momento das trevas, da ignorância, e parte para um mundo de conhecimento. Eu falei anteriormente que Paulo Freire cita em seus livros a respeito desse medo que ele tinha sobre o bicho-papão, sobre o escuro, e a parte que ele vai amadurecer, vai adquirir o conhecimento e descobre que é só uma mera fantasia de sua cabeça. Bom, à medida que o ser vai amadurecendo com profundidade e propriedade e critica, né? Critica tudo ao seu meio, ele vai se transformando num ser modificador do meio em que ele vive. A pedagogia libertadora é isso, é quando ela liberta o aluno de um momento de ignorância, de um momento obscuro, através do conhecimento. Paulo Freire também nos relata que tudo que o indivíduo assimila antes de ir para a escola deve ser levado em consideração. Ou seja, quando o aluno vai para o seu meio escolar, ele não vai cru, ele já tem conhecimento. Tudo aquilo que ele vivencia em casa, que ele vivencia na rua, que ele vivencia no seu seio familiar, é conhecimento. É algo transformador também. E isso tem que ser aproveitado também no espaço escolar. Paulo Freire tem uma forte valorização do aluno e seu meio. Ele entende que nenhum aluno chega vazio à escola. Ele traz consigo uma bagagem de saberes vivenciados, experiências que adquiriu em sua casa, seu meio por meio de aprendizagem. O aluno nunca vem em branco, nem cru, sempre traz algum conhecimento juntos e que devem ser valorizados, pois esse conhecimento que ele adquiriu e que ele traz para si, juntamente com os demais colegas, esse é o ponto de partida. O aluno, para Paulo Freire, ele não chega na escola como uma folha em branco, onde o professor vai preencher aquela folha de acordo com o que ele acha que é o correto. Não, o aluno ele já traz a sua própria vivência, ele já traz o seu próprio conhecimento e que tem que ser aproveitado dentro do espaço escolar, porque o aluno ele não está em branco, ele já tem o seu conteúdo ali moldado. E o professor ele vai simplesmente somar ao conteúdo que ele já traz da sua vivência. Continuando aqui nas minhas explicações, nas minhas anotações, que depois eu vou estar digitando, ali a apostila e os slides eu vou estar disponibilizando para vocês as minhas anotações, as minhas observações. Bom, pois como eu acabei de falar, pois ele é um ponto de partida para a construção de um processo pedagógico. Porque se o processo visa atender a necessidade do estudante e a aprendizagem, ela precisa estar vinculada ao que ele viveu. Isso é uma questão de respeito com o aluno. Tudo que ele traz de conhecimento tem que ser respeitado. É óbvio que o professor vai fazer algumas modificações, vai aperfeiçoar o conhecimento daquele aluno, mas jamais descartar. Bom, a pedagogia de Paulo Freire ela é voltada ao social. Ela entende que o ato educativo é um ato público porque tem a ver com o social. Entende-se na pedagogia entende-se na pedagogia libertadora de Paulo Freire que o ensino deve se dar de forma horizontal, ou seja, professor na altura do estudante. O professor precisa de uma ferramenta para se comunicar e desenvolver, que é o diálogo. O diálogo para Paulo Freire é a palavra-chave. Na tendência libertadora não existe o professor ser mais que o aluno ou o aluno ser mais do que o professor. É um conhecimento horizontal, onde os dois têm que ser avaliados da mesma forma, os dois têm o mesmo peso e a mesma medida e a mesma importância. É dar e receber, é ensinar e aprender. Bom, a palavra-chave mesmo, em relação
a convivência do professor e do aluno é o diálogo. Uma palavra que é indispensável. É um processo educativo para Paulo Freire. O diálogo faz parte do processo educativo. Então, para finalizar a pedagogia libertadora, conclui-se que ela é valorizada, que ela é baseada na valorização do aluno e seus conhecimentos adquiridos no meio que convive. Então, a pedagogia libertadora, ela é contextualizada no ensino. Onde tudo deve se fazer sentido, né? Onde tudo tem que ter sentido. Nenhum conteúdo pode ser ministrado em vão, o conteúdo ele tem que ter um sentido para o aluno, ele tem que estar ligado ao que o aluno já trouxe de bagagem, de sua vivência. Eu destaquei para vocês aqui na Progressista Libertadora alguns pontos importantes nos slides, né? Vocês também vão ter um contexto bem amplo dentro da apostila que vai ser enviada. Na Progressista Libertadora, o primeiro item que se destaca ela não atua em escolas, porém visa levar o professor e aluno a atingir um nível máximo de consciência da realidade em que vive, na busca da transformação social. Como eu falei no início, Paulo Freire tem essa visão de que a educação ela é transformadora, ela pode transformar, ela pode trazer à luz a vida das pessoas, ela pode resgatar as pessoas. Bom, o segundo tópico que eu destaquei aí, ela temas geradores, ela traz a pedagogia libertadora, ela trabalha em cima de temas voltados para o cotidiano, voltado para a rotina que o aluno já traz do seu contexto familiar, né? O próximo item é o grupo de discussão, o outro é a relação é de igual para igual, horizontalmente. Aquilo que eu falei, de que professor e aluno, eles têm uma ligação horizontal. Eles são tratados de forma horizontal, onde nenhum nem outro é considerado que ele detenha todo o conhecimento, né? Bom, a resolução da situação do problema, a resolução da situação do problema. A pedagogia libertadora, ela busca de forma bem ampla, clara, através do diálogo, a solução para qualquer problema, né? E por último, Paulo Freire, que na verdade eu teria que ter colocado ele em primeiro, porque a progressista libertadora, ela é a pedagogia freiriana. Ela foi desenvolvida por Paulo Freire, ela é baseada em Paulo Freire. Ele foi o mentor dessa pedagogia, né? Dessa tendência pedagógica libertadora. Bom, aqui a gente encerra a libertadora e a gente iremos à próxima tendência, que é a tendência libertária. Mas antes, vamos voltar aqui na libertadora. Antes de eu ir para a libertadora, eu preciso trazer para vocês alguns pontos que são importantíssimos. Isso aqui eu não posso deixar de explanar a vocês. Eu coloquei aqui nesse slide alguns tópicos também bem importantes e fundamentais, que geralmente caem em concurso público. Então, se vocês lembrarem dessas palavras-chave, vocês conseguirão responder qualquer prova de concurso que caia essa questão. Como eu falei anteriormente, pedagogia freiriana, a pedagogia de Paulo Freire, ela traz a libertação das trevas, da ignorância para a luz. E eu tenho aqui algumas palavras-chave, algumas palavras que eu dei ênfase, que eu dei mais importância. Paulo Freire, né, que é o mentor, autoeducativo, ato político, diálogo e valorização dos saberes do educando. A pedagogia libertadora, ela se resume nessas palavras-chave que eu acabei de ler para vocês e deixei aqui também no slide, que é de suma importância que vocês tragam isso com vocês. Quando falar de tendência pedagógica libertadora, que vocês possam, a mente de vocês já possa ter guardado essas palavras-chave, tá bom? Vamos para a próxima. Progressista libertária. Também fiz as minhas anotações, que vão estar com vocês na apostila, e as que não estão na apostila depois, se vocês quiserem,
eu posso estar enviando também, posso estar digitando as minhas observações aqui, né, minhas colocações sobre o contexto e envio para vocês. Bom, vamos lá. A pedagogia libertária não vem da palavra liberdade. Elas não estão conectadas, elas não têm nenhum vínculo entre libertária e liberdade. A pedagogia libertária é defendida por pensadores que acreditam que nem sempre é preciso ter um ato de autoridade dentro da educação. Eles defendem que a educação precisa ser gerenciada por ela mesma. A pedagogia libertária espera que a escola exerça essa transformação na personalidade dos alunos, no sentido libertário e autogestionário, em que ela, a instituição, com base na participação dos grupos, mecanismos institucionais de mudança, através das assembleias, conselhos, eleições e associações. Ou seja, a pessoa gerencia sozinho o seu processo de aprendizagem. O aluno, ou o ser, ele escolhe o que ele quer aprender. Na libertária, o aluno, ele é quem decide o que melhor lhe convém. Quais os conteúdos ele tem que aprender? Qual conteúdo se enquadra na sua realidade? Né? Bom, essa autogestão se aplica também às escolas. Ou seja, quem vai se autogerir sem autoridade externa. Na libertária, assim como o aluno que pode decidir o que melhor lhe convém em termos de conteúdo, o que ele tem a aprender, ela também tem essa visão de que a escola ela seja sua autogestora. Então, essa autogestão se aplica também às escolas, como eu estava falando. O que é que a pedagogia libertária entende? Que não é necessário ter uma autoridade para gerir, que não é necessário que tenha, um exemplo, um diretor onde ele sozinho tome as decisões pela escola. Que essas decisões elas podem ser tomadas de forma coletiva. Eu coloquei aqui nas minhas observações alguns exemplos para ficar mais claro para vocês o que é a tendência libertária. Um exemplo disso que nós temos aqui, associações, o conselho de escola, que toma as decisões sobre o que vai ser feito com o dinheiro que vem, com a verba. Bom, isso é algo bem democrático na visão da tendência libertária. Eles mesmos gerenciar e ter a gestão das decisões. Outro exemplo de modelo de autogestão são os grêmios estudantis, as associações comunitárias, a assembleia, né? Onde em momentos bem democráticos se juntam e tomam decisões coletivas de como vai funcionar como vão decidir ali, como se autogerir, como autogerir qualquer tipo de verba. Né? Esses são modelos que eu estou tentando usar para simplificar para vocês como que funciona a tendência libertária. São pontos em que os alunos aprendem na pedagogia libertária como a própria pessoa gerenciar o seu aprendizado. A escola tem autogestão no seu processo, cada instrumento de instância tem sua autogestão, tanto que a pedagogia libertária é associada ao anarquismo. E o anarquismo é um tipo de movimento que ignora qualquer forma de autoridade, né? E o povo vive, né, sem governo. Eles não têm ali um governo que toma as decisões, não. No anarquismo, a sociedade é quem escolhe, toma as decisões no lugar de um governo. Então a pedagogia libertária, ela tem ideias anarquistas, entendendo que a educação não tem autoridade do professor. O aluno mesmo gerencia sua aprendizagem, escolhe o que irá aprender e as instituições, os mecanismos e processos precisam ter autogestores. Bom, eu trouxe também alguns pontos bem importantes e de destaque aqui no slide, como a transformação da personalidade no sentido libertário e autogestionário,
As matérias são colocadas, mas não são exigidas. O aluno escolhe se deve estudar aquele conteúdo, se traz algo a ele, né? Se enquadra nele, ao perfil dele. Vivência grupal na forma de autogestão, que foi o exemplo que eu dei do Grêmio Estudantil, onde as pessoas se juntam e tomam as suas próprias decisões. É não diretiva, o professor é orientador e os alunos livres. Ou seja, o professor está ali apenas para orientar nas decisões que os alunos tomarem. Ele não é ele que direciona, ele não é a autoridade máxima, né? Ele é apenas um mero orientador. O aluno decide, eu vou estudar isso, eu quero estudar isso. E ele orienta o conteúdo que o aluno escolheu. Aprendizagem informal via grupo, que é aquilo que eu falei, eles valorizam as decisões em grupo, eles acreditam que não é necessário ter um único governo para decidir. Bom, eu também destaquei aqui, ó, as palavras-chave também da tendência libertária. Autogestão, que é o autoaprendizagem, a busca por si mesmo do seu autoconhecimento. A democracia, no sentido de que das suas próprias escolhas, né? Quando o aluno ele escolhe seus conteúdos, a tendência libertária, ela denomina isso como democrático. E anarquia, que é a questão de não se ter uma autoridade máxima, né? Na tendência libertária, eles priorizam isso. As decisões não é tomada por uma única pessoa, mas é tomada em conjunto. Terminando aqui a tendência libertária, nós vamos para a última tendência, tá, pessoal? Nós vamos para a última tendência, crítico-social-cultural, ou a sociocrítica. Bom, essa é a pedagogia defendida por Libânio. O foco está centralizado no conteúdo. Ela é bem clara. Nessa tendência, o aluno tem oportunidade de estudar, pesquisar e contestar o conhecimento que vem sendo passado ao longo das gerações. Essa tendência ela é focada no conteúdo. O conteúdo ele é a peça fundamental da crítico-social dos conteúdos. Bom, na tendência crítico-social, os conteúdos são trabalhados e valorizados, porém são contestados para que haja uma reflexão entre os participantes. Essa tendência entende que os conteúdos devem ser uma arma de transformação da sociedade. Ela dá mais importância ao conteúdo do que propriamente a metodologia que será desenvolvida para ensinar este conteúdo. Ou seja, não importa o método que o professor vai utilizar. O principal foco é que o conteúdo seja ministrado, o conteúdo seja ensinado. E na mente do Libânio, que defende essa tendência, o conteúdo é que modifica, é o que vai modificar, é o que vai transformar o ser, o que vai transformar a sociedade. Bom, aqui há uma crítica severa sobre a utilidade e visibilidade de determinado conteúdo. Ou seja, não pode ensinar aquilo que não tem utilidade para o aluno. Mudar ser uma ferramenta de mudança na sociedade. O conteúdo, ele é super valorizado na tendência crítica, né? Na tendência crítico-social dos conteúdos. Se entende nessa tendência que o conteúdo é que vai transformar tudo, que você também não pode pegar um conteúdo e dar só por ministrar ele. Ele tem que ter alguma finalidade. Bom, meninas, eu também trouxe aqui algumas palavras-chave, né? Trouxe alguns tópicos importantes. Ela apareceu no Brasil nos fins dos anos 70. Difusão dos conteúdos culturais universais que são incorporados pela humanidade frente à realidade social. O método parte de uma relação direta da experiência do aluno, confrontada com o saber sistematizado. O papel do aluno como participador e do professor como mediador entre o saber e o baseado nas estruturas cognitivas já estruturadas nos alunos. Também trouxe aqui algumas palavras-chave. Quais são as palavras-chave?
Quando vier tendência crítico-social dos conteúdos, ou tendência sociocultural, tendência sociocrítica, tendência socio-histórica cultural, quais são as palavras que vocês têm que estar com elas gravadas? Arma de mudança, no caso o conteúdo nessa tendência, ele é visto como arma de mudança, os conteúdos e a crítica dos conteúdos. Além do aluno estudar aquele conteúdo, o aluno tem que estar preparado para contestar se aquilo de fato é apropriado, se aquilo de fato vai trazer algo valioso para o aprendizado dele. Meninas, como eu falei aqui, que eu ia passar algumas sugestões de vídeo, eu me baseio muito nas aulas desses professores, né? Eu assisti as aulas deles, fiz uma pesquisa aprofundada. É óbvio que eu não tenho como estar aqui explorando todos os pontos relevantes dessas tendências, o nosso tempo é muito curto. Eu espero ter trago algum conhecimento, né, para a vida profissional de vocês. E eu vou sugerir para vocês aqui os 2 vídeos de professores muito bons que vocês vão estar assistindo. Inclusive, a minha fala aqui foi baseada nessas aulas, tá? Eu vou estar passando para vocês quais são o nome desses vídeos. Vocês vão ter esses slides. Aqui, ó. Vocês vão ter esses slides, vão ter acesso, juntamente com os slides da primeira parte da aula. O que eu preciso que vocês façam a partir daqui? Eu preciso que vocês assistam mais vídeos. Eu preciso que vocês pesquisem sobre aqueles que eu citei, Libânio, Paulo Freire, ou seja, sobre esses autores, né, tá? Pesquisem sobre eles, busquem referências. Desculpa algumas falhas, nós estamos gravando, mas eu não quero tornar uma aula mecanizada. Então aqui teve alguns erros de pronúncia, ao celular tocando, foi bem. E não esqueçam, se cuidem, logo logo a gente está todo mundo junto novamente. Máscara quando for sair da rua, só saiam se realmente for necessário. E dizer para vocês que em meio a tudo isso, a nossa fortaleza é Deus. Qualquer dúvida vocês podem até me chamar no WhatsApp, a gente vai estar esclarecendo. Eu vou estar enviando alguns exercícios para vocês, tá bom? E vou anotar para vocês aqui sugestões de vídeo. Então, aqui tá as sugestões de vídeos que vocês podem estar assistindo, como eu falei anteriormente. A minha aula foi baseada sobre a aula deles, tá? Eu assisti a aula deles e assimilei, e os pontos importantes que eles colocaram eu trouxe para vocês. É a Fabiana Firmínio e o professor Davi. Vocês vão lá no YouTube, assistam as aulas dele, pesquisem, não fiquem somente baseadas naquilo que nós trouxemos para vocês nessa aula aqui e na aula anterior. Busquem conhecimentos, pesquisem, é o autoestudo de vocês também. Fiquem com Deus. Abraço.